Vamos já iniciando já, né? O pastor Gustavo chegou aí já, né? Tem um scriptzinho que eu fiz, porque ontem eu esqueci um monte de coisa na hora que foi começar a coisa, eu esqueci um monte de coisa, aí eu falei, meu Deus, né? Beleza. Então eu fiz aqui, né? Primeiramente, agradecer a todos que estão aqui, né? Temos hoje, por enquanto tem aproximadamente aí 25 pessoas, né? Deixa eu ver aqui. Yes. Né? 25 pessoas, né? Daqui a pouquinho vai entrando mais gente, né? E só explicando algumas coisinhas agora, por que a semana teve um valorzinho de inscrição de R$10, né? Eu acho importante a gente ressaltar isso, porque nós estamos levantando dinheiro para ofertar na vida dos missionários, né? Então, a gente decidiu fazer isso para poder ofertar na vida dos missionários que estão aí nos servindo, né? Quem ainda não pagou, né? Por favor, pagar no próximo culto, né? Show de bola, né? E eu gostaria de apresentar o pastor Gustavo Rodrigues. O pastor Gustavo, ele virou nosso grande amigo aí, né? Vamos dizer assim, há pouco tempo, mas parece que a gente já conhece ele já faz um tempão já, né? Então, o pastor é casado com a Daniela, pai da Elise e do Isaac, né? E ele serve no Ministério de Jovens há 17 anos, né? Tanto como líder e discipulador. Ele foi ordenado agora em fevereiro, né, 2020, aqui em Ribeirão, comunidade cristã de Ribeirão Preto, né? E ele lidera o Yes Movement, que a gente tanto conhece, né? Ao lado do pastor João André, né? E o seu ministério é a palavra, que enfatiza a busca pela presença do Espírito Santo e do seu poder para cumprir o propósito dele nessa terra. Falei alguma coisa errada, pastor? Não, tá perfeito. Estão me ouvindo bem aí? Sim, né? Legal. Show de bola. Coloquei um foninho aqui para eu poder ouvi-lo melhor. Não, legal. Gente, muito prazer, né? Prazer estar aqui com vocês essa noite. Um prazer de verdade poder compartilhar um pouco daquilo que vivemos, um pouco do reino, um pouco de Deus. E tem sido um prazer mesmo. Aí eu e o Diogo aí, há algum tempo, desde quando vieram com a galera aqui para Ribeirão, temos nos aproximado, temos estado em contato, trocando ideias em favor do reino. E, de fato, tem sido uma bênção conhecer vocês, um povo que, de fato, eu acho que é muito amoroso, né? Já pelos líderes ali, representando sempre com muita generosidade, muito carinho, muito amor. E hoje, gente, eu fui assim surpreendido. Cheguei em casa, tinha uma pizza maravilhosa me esperando lá. Eu falei, uau, que delícia, que bênção, né? Isso foi bom para mim, é bom para o homem, é bom para a esposa, né? A esposa hoje ficou livre do fogão. Mas obrigado, viu, Diogo? Obrigado à igreja, obrigado a vocês, a esse movimento Rede Sul aí, que é uma bênção. Obrigado mesmo pelo carinho, cada gesto aí, né, de atenção, de amor. Que Deus os recompense, Deus os faça prosperar ainda mais. Amém, amém. Pastor Marcelo, eu vou pedir para o senhor orar por nós aí, para iniciar a reunião, daí eu já dou a palavra para o pastor Gustavo. O pastor Gustavo tem até o dia em que a bateria do notebook acabar aí, Meu Deus. Terminar aí. Amém. Seja bem-vindo, pastor Gustavo. Obrigado, Deus te abençoe pastor. E que Deus use aí poderosamente a sua vida hoje. Amém. Amém, né? Vamos orar. Senhor, nós colocamos diante do Senhor essa reunião, esse momento que nós vamos viver. Pedimos que cada um que já está conosco, e cada um que ainda vai chegar, seja impactado, meu Deus, pela presença do Senhor em meio a esse momento. Nós sabemos que a tua palavra diz que onde dois ou mais estiverem reunidos no seu nome, o Senhor ali estará. E ainda que nós estejamos à distância, nós estamos todos aqui no nome do Senhor Jesus. Acreditando que hoje nós temos muito para ouvir, para aprender, para sermos edificados
no teu reino, Senhor. Peço que o Senhor abençoe o pastor Gustavo, que ele possa ser um canal de bênção para nós e a sua palavra discorra através da vida do teu servo e que ele possa nos impactar, Senhor, Amém. com o derramar do teu Espírito Santo. Abençoamos também a sua esposa, Daniela, os seus filhos, Elisa, Isaac, que todos sejam cobertos, Senhor, meu Deus, pela tua maravilhosa graça e pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Marcelo. Uma honra poder conhecer você. Uma honra mesmo poder fazer parte desse tempo juntos, né? Obrigado aí pela confiança, pela oportunidade de poder compartilhar da palavra de Deus e por acreditar, né? Por se conectar conosco. Certamente teremos muitas oportunidades de estarmos juntos. Espero que em breve, em nome de Jesus. Aleluia. Bom, gente, vocês aí já me conhecem aí, né? O Diogo apresentou minha família, temos 2 filhos. Engraçado que eu falei para ele, cara, espera um pouquinho, que eu tô indo para a casa da minha sogra, porque eu tenho um menino de 2 e uma menina de 4. Então, esse tempo agora em casa, fazer uma reunião de live é praticamente impossível. Eles estão querendo brincar, estão querendo falar e nós não conseguiríamos ter um tempo de mais qualidade aí. Bom, gente, eu sei que vocês estão vivendo aí uma proposta, né? Nessa semana, estão falando sobre missões. Foi aí o que o Diogo me falou. E assim, eu quero compartilhar algo com vocês. Não que eu quero ir na contramão de tudo aí que está sendo ministrado, mas eu entendo algo que Deus colocou no meu coração já há um bom tempo, sobre o entendimento. A grande verdade é que todos nós fazemos parte de uma comissão e você já está cansado de ouvir isso, que você não está nessa terra apenas por acaso. Você é um projeto de Deus, Deus planejou, Deus sonhou com você. E além de te amar, além de te escolher, Deus ainda decidiu usar você, né? Deus ainda decidiu nos usar. E a prova que Deus quer nos usar, eu acho que revela totalmente o amor que Ele tem por nós. Apesar dele nos tirar de uma condição de pecado, uma condição depravada, o Senhor nos ama, Ele nos restaura, e mais do que isso, Ele coloca a confiança dele em nós, porque anunciar o Evangelho de Deus é uma confiança que Deus deu aos homens, né? A Bíblia diz que os anjos almejaram e eles pediram para que eles pudessem anunciar o Evangelho. Mas Deus não quis e Deus falou, não, essa missão eu vou dar aos homens, eu vou dar esse privilégio para as pessoas na face da terra. Isso é maravilhoso, para poder anunciar a palavra de Deus e dizer tudo que Ele espera às pessoas, levar a salvação, é maravilhoso. E é verdade que nós estamos num cenário tão propício para isso, né? Pessoas estão sofrendo com medo, pessoas estão desistidas, esperando de verdade uma palavra que venha de encontro ao coração delas. Mas sabe, queridos, eu quero dizer para vocês aqui essa noite, antes de repente a gente pode ter um bate-papo, e eu vou tentar, quero não demorar aqui no meu raciocínio, aquilo que eu quero trazer, mas eu quero falar para você hoje sobre o impacto da obediência. Eu quero falar com você sobre você obedecer a Deus, o que isso causa na sua vida. Isso gera um impacto na nossa sociedade. Pessoas que obedecem às direções de Deus são pessoas que causam um impacto no Evangelho, que causam um impacto na sua cidade, no seu país, na sua nação, e causam um impacto na sua sociedade. Eu tenho aprendido durante todo esse tempo, né? Eu tenho hoje 33 anos. Eu não sei se parece, né? Mas eu tenho 33 anos de idade. E já fazem 17 anos que eu sirvo no Ministério de Jovens. Fui agora há pouco tempo, em fevereiro, né? Não liga aí não, tem cachorro aqui no vizinho. Hein? E durante 17 anos servindo aos jovens, eu entendo que a maior diferença que nós podemos fazer na sociedade, ela está através da nossa obediência. Amém?
Então, ela está através daquilo que nós podemos obedecer. Tem um texto que está lá em João, capítulo 15, versículo 14. E esse texto diz assim, né? Só um minutinho, deixa eu só fechar a janela aqui para não. Vamos lá, gente, nós estamos ao vivo, né? Então, só para tentar ajudar aí, eu fechei a janela ali, senão os cachorros dos vizinhos vão nos atrapalhar. João capítulo 15, versículo 14, é um texto que eu amo muito, né? Jesus fala assim aos seus discípulos: vocês serão meus amigos se fizerem aquilo que eu vos ordeno. Aqui Jesus está relacionando a amizade dele com a obediência. A obediência, ela é uma demonstração de alguém que crê em alguém, de alguém que confia em alguém, de alguém que quer seguir o passo daquilo que o outro está dizendo. E aqui Jesus está falando aos seus discípulos, em algumas outras traduções. Jesus diz assim: olha, vocês se dizem meus amigos, mas não fazem o que eu vos mando. Então eu relaciono a amizade, a nossa vida com Deus, essa proximidade, esse relacionamento, através da nossa obediência. Quando nós estamos dispostos a obedecer o chamado que Jesus tem para nós, certamente nós podemos dizer que nós somos os seus amigos. Eu tenho feito uma pergunta: por onde quer que eu passe, por onde quer que eu vou, a muitas pessoas a seguinte coisa eu tenho dito: você está feliz com Jesus? Sabe, amados, e eu pergunto para você essa noite: você está feliz com Jesus? E a outra pergunta que eu te faço é: Jesus está feliz com você? Jesus está contente com aquilo que você tem feito e com aquilo que você tem obedecido, com aquilo que você tem seguido? Então, a verdade é que para ser amigo de Deus, para entrar num relacionamento com Ele, nós precisamos estar dispostos a obedecer a sua voz. O próprio Jesus nos ensinou que ninguém pode servir a dois senhores. Ou você há de agradar a um e aborrecer o outro, ou vice-versa. Nós precisamos, de fato, assumir a nossa identidade e ao Deus que servimos de acordo com a nossa obediência. Então, sabe, querido, se eu pudesse resumir muito bem o Evangelho, além de anunciar as boas novas, resumir muito bem uma conversão genuína, eu acho que ela está mais focada no quesito obediência do que no quesito fazer alguma coisa. Quando nós seguimos a direção dele, vocês estão me entendendo aí, amém? Quando nós o obedecemos, nós nos tornamos os seus amigos. E por que eu estou dizendo isso? Né? A Bíblia fala de vários homens, né? Moisés foi chamado amigo de Deus, Abraão foi chamado amigo de Deus. 2 homens na Bíblia que só foram chamados amigos de Deus. Se existe algo que eu quero ser chamado nessa terra, na verdade, no céu, eu acho que ninguém precisa buscar reconhecimento da terra. Nós precisamos buscar o nosso reconhecimento nos céus. E se existe algo que nós precisamos ser reconhecidos, é sermos amigos de Deus. É sermos alguém que agrade o seu coração, alguém que faça a sua vontade. E esses homens, Abraão e Moisés, foram homens que obedeceram a Deus, homens que seguiram a sua direção. Pois bem, gente, por que eu estou falando para vocês sobre o impacto da obediência? Eu quero falar para vocês 3 ordens que Jesus deixou para nós aqui nessa terra. E você vai entender no final muito bem sobre isso. Jesus nos deixou 3 ordens para que nós pudéssemos cumprir. É claro, na Bíblia existem vários mandamentos, eu não quero eliminar nenhum deles, amém? Existem vários e vários mandamentos na Bíblia, como honrar pai e mãe, como não roubar, não matar, não adorar outro Deus, enfim. Existem vários mandamentos. Mas eu quero aqui destacar 3 ordens que Jesus deixou para nós aqui nessa terra. A primeira ordem que Jesus nos deixou é: venham a mim. Essa é a primeira ordem que Jesus nos deixou.
Sabe, amados, o que eu quero dizer para você, para que você possa entender o seu propósito em Deus, é que Jesus chamou você para Ele. A primeira ordem de Jesus é: venham a mim. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 30, Jesus disse às multidões: venham a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A Bíblia diz que ele fala o seguinte: tomem o meu fardo e o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe, amados, a primeira coisa, a primeira ordem que Jesus nos dá é: venham a mim. Sabe, queridos, antes de você querer sair fazendo tudo, antes de você querer sair pregando para o mundo inteiro, a primeira coisa que você precisa entender é que Jesus quer você para Ele. Jesus quer a atenção do seu olhar para Ele. Jesus quer a sua vida totalmente ligada e conectada a Ele. A grande verdade que Jesus nos ensinou é que todo ramo que está ligado com Ele, esse ramo produz frutos excelentes e muitos frutos. Porque tudo que nós vamos fazer não depende da nossa força humana e não depende daquilo que nós conhecemos. Tudo que nós vamos fazer depende unicamente da presença de Jesus. Ele é a videira verdadeira. Ele é a videira que traz muitos frutos. Então, por que eu estou dizendo isso para você? Porque a primeira ordem que Jesus nos dá é: venham a mim. Sabe, queridos, talvez você hoje, que está tentando fazer o evangelho ser pregado para todo lugar, você hoje que talvez está aí e faz parte de algum grupo de líderes, ou lidera uma célula, ou você, de alguma maneira, um grupo caseiro, um grupo de jovens, você que tem ouvido tanto os seus pastores da sua igreja dizendo que você precisa pregar o evangelho, testemunhar sobre Jesus, talvez você tenha sentido algo que seja uma opressão e muitas vezes você tem se sentido cansado de fazer essas coisas. Eu quero te dar uma notícia. Se você está cansado de fazer isso, significa que o fardo que você está carregando não é de Jesus. Significa que o jugo que está sobre os seus ombros não é de Jesus. Porque a Bíblia diz que o jugo e o fardo de Jesus é leve. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que fazer a missão com o jugo e o fardo de Jesus é algo leve. É algo bom de se fazer. Estão me entendendo? Pregar o evangelho e anunciar as obras de Jesus não é algo pesado, é algo leve, porque esse é aquilo que ele nos oferece. Eu sou manso e humilde de coração. E sabe, amados, Jesus tem nos chamado para Ele. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 22, que quando Jesus chegou na beira da praia, ele começa a chamar os seus discípulos para perto. É interessante que Jesus, andando à beira da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, irmão de André, e eles estavam lançando redes, trabalhando no mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Sabe, tanto a primeira vez que Jesus fala, venham a mim todos que estão cansados, e agora quando Jesus fala, vinde a mim, essa palavra está no imperativo. Então isso significa que é uma ordem que Jesus dá para a humanidade. Venham a mim. Se conectem comigo, estejam comigo. Sabe, amados, o primeiro interesse de Jesus não é o que você vai fazer por ele. O primeiro interesse de Jesus é ter você para ele. É ter o seu coração totalmente dele. O seu coração totalmente entregue para ele. Amém? Vocês estão me entendendo? Jesus nos chama para ele. É interessante que por que estar com Jesus? Por que fazer parte? Por que se conectar a ele? Porque ele é bom. Salmos capítulo 34, versículo 8 ao 10, diz: provem e vejam como o Senhor é bom e como é feliz o homem que nele se refugia. Sabe, amados, Jesus está chamando você a olhar para ele, para que você experimente que ele é bom. Amados, é bom viver com Jesus. É bom ser perseguido por causa de Jesus. É bom ser contrariado. É bom ser confrontado por causa do evangelho de Jesus.
Ele é bom. Quando você experimenta a presença dele, quando você tem relacionamento, porque, amados, desde o início, desde a criação, quando Jesus criou o homem, criou a mulher, Jesus os formou para a sua glória. Jesus os formou para ter relacionamento com ele. Sabe, Jesus sempre desejou relacionamento. O interesse de Jesus sempre foi você, sempre foi eu, sempre foi o relacionamento com a humanidade. Então, se existe uma ordem que nós precisamos obedecer, é ir até Jesus, estarem com ele e demonstrar todo o nosso amor a ele. Olha um texto que eu amo bastante, e está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. O texto diz assim: tem cuidado de ti mesmo. Olha o que Paulo fala para Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo assim, você te salvará, tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Sabe, amados, o que Paulo está falando para Timóteo aqui é o seguinte: olha, Timóteo, se você não cuidar de você, se você não se conectar com a doutrina na qual você crê, se você não buscar a palavra, se você não mergulhar na presença de Jesus, você não vai se salvar. E é o seguinte, Timóteo, se você cuidar de você, se você for até Jesus, se você perseverar nessa doutrina, você vai se salvar a você mesmo e aqueles que te ouvem. Sabe, amados, o que eu quero te dizer é que não dá para você sair pregando para o mundo inteiro sem conhecer de fato a quem você está pregando, sem conhecer de fato de quem você está falando. Quando nós lemos toda a história na Bíblia e nós vemos mártires morrendo por causa do Evangelho, certamente eles morreram e se sacrificaram em favor da palavra de Deus, porque eles tinham certeza muito bem sobre quem eles estavam falando. Sabe, existem pessoas que se cansam no meio do caminho e desistem, porque não cumprem a primeira ordem de Jesus, que é de estar com ele. Amém? Tudo bem aí nesse primeiro ponto? Beleza? Posso seguir? Vai, qualquer coisa você me interrompe aí, ô Diogo. Vamos se conectar aí, vamos estar juntos. Então, essa é a primeira ordem. Então, eu quero te dizer, antes de fazer qualquer outra coisa, você precisa ir até Jesus. Todos os dias você precisa se relacionar com ele. Está cansado? Vai até Jesus. Está sobrecarregado? Vai até Jesus. Mas está descansado também? Vai até Jesus. Entra no teu quarto, fala ao teu pai em secreto. Em secreto, ele vai responder você. Em nome de Jesus. A segunda ordem que Jesus nos diz na sua palavra, e é maravilhosa, a segunda ordem de Jesus para nós, para que nós possamos obedecer essa voz, obedecer essa direção é: ficai. Ficar. Primeiro Jesus nos chama, e agora ele fala para que nós devemos ficar. Olha que interessante um texto que diz lá em Lucas, capítulo 24, versículo 49. Olha o que Jesus faz, que ele fala: eu lhes envio a promessa do meu Pai. Jesus está falando isso, relacionando a presença do Espírito Santo que viria do céu como promessa para nós. O Espírito Santo que foi anunciado para nós lá em Joel capítulo 2, a partir do versículo 1, né? Que todos seriam cheios do Espírito, né? E toda a carne, todas as pessoas, servos, jovens, velhos, todos, né? Seriam cheios do Espírito Santo. E Jesus então fala nesse texto: eu vou enviar a vocês a promessa do Pai, que é o Espírito Santo. Mas olha a vírgula: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês recebam poder. Jesus está dando uma ordem aos seus discípulos agora, depois que eles viram, depois que eles conheceram, depois que eles experimentaram. Jesus está dizendo o seguinte: ficai. Ficai aonde eu os plantei. Ficai aonde eu os coloquei. Sabe, amados, Atos capítulo 1, versículo 4 diz: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: de mim ouviste.
Então Jesus, mais uma vez, falando aos seus discípulos, olha, não saiam de Jerusalém, ficai nesse lugar. Então, amados, ficar em Jerusalém não era uma tarefa muito fácil. Por que não era uma tarefa muito fácil? E eu quero que você entenda bem sobre isso. Eu não sei se você sabe, mas quando Jesus foi crucificado naquela cruz, naquela noite, os discípulos de Jesus foram perseguidos. Lembra de Pedro? Quando uma mulher fala, você também é um destes. E a Bíblia diz que Pedro negou Jesus por 3 vezes, lembra? Então, ou seja, havia uma perseguição. Há um texto que diz, que está lá, deixa eu só ver aqui. Há um texto que Jesus fala nos seus discípulos que eles estavam com medo, escondidos dentro da casa, porque eles tinham medo de serem encontrados por aqueles soldados que queriam prendê-los. Então, amados, ficar em Jerusalém não era uma tarefa fácil. Esses homens que ficaram em Jerusalém, eles estavam arriscando as suas vidas de serem presos e talvez até crucificados. Então, não era uma tarefa muito fácil. Sabe, o que eu quero dizer para você com toda essa história? Quando Jesus disse para nós ficar, muitas pessoas, elas vêm até Jesus. Muitas pessoas recebem o primeiro impacto do encontro com Deus. O primeiro impacto de um encontro com Deus, ele é muitas vezes uma palavra, uma cura, um milagre, uma bênção. Quantos aqui já foram abençoados pela presença de Deus? Quantos aqui já receberam algum milagre, alguma cura? Sabe, quantos receberam? Você fala, cara, Deus me curou, Deus me deu um milagre, Deus me abençoou. Então, eu imagino que todos nós. Sabe, muitas pessoas vêm até Jesus e elas têm esse primeiro impacto. Qual que é o primeiro impacto? O primeiro impacto é alívio da nossa alma. O primeiro impacto é leveza, é tirar aquele fardo pesado que nós carregamos. Mas sabe, amados, muitas são as pessoas que vêm até Jesus, mas não ficam, não permanecem. Eu poderia perguntar aqui, talvez, para o pastor Marcelo, ou para o próprio Diogo, né? Certamente eles teriam muitas histórias para poder contar. Quantas pessoas passaram pela igreja e não estão mais na igreja? Quantas pessoas passaram por esse lugar onde vocês congregam? E talvez vocês podem contar e dizer, olha, eu vou arriscar aqui em dizer algo. Talvez existem muitas pessoas que saíram tantas pessoas que foram embora, que nunca mais voltaram, que certamente pode ser até maior do número de pessoas que está na igreja hoje. Muitas pessoas passam pelo reino. Muitas pessoas passam por esse primeiro encontro com Jesus, mas não ficam, não permanecem, desistem no meio do caminho. Sabe, são pessoas que estão buscando apenas aquilo que Jesus pode dar. Estão buscando apenas o alívio para a sua alma, apenas a cura da sua enfermidade, apenas o milagre que esperam, apenas a bênção que tanto desejam. Sabe, queridos, eu tenho histórias para contar para vocês de discípulos que oraram tanto para ter um carro para ir para a igreja. O cara era fiel, querido, estava todo sábado, todo domingo ele estava lá, ele ia de busão, de bicicleta, ele ia a pé, ele pedia carona. E ele estava orando para comprar um carro. Mas quando ele comprou o carro, ele nunca mais foi na igreja. Ele nunca mais voltou. O problema, querido, era que o carro roubou a atenção de Jesus. Eram pessoas que só esperavam a bênção. Existem pessoas assim no nosso meio. Sabe, nós temos que tomar cuidado com isso. Nós precisamos ser crentes raízes. Crentes raízes são crentes que permanecem. São frutos que se estabelecem em aliança com Deus, com a sua igreja, com o corpo de Cristo, com os seus pastores. Sabe, amados, o que eu quero dizer para você é que a segunda ordem de Jesus é ficai. Ficai aonde ele te plantou. Sabe, Jerusalém não significa só aquela cidade lá em Israel maravilhosa. Jerusalém tem um significado para nós como lugar onde Jesus nos colocou. Amém? Como lugar onde Jesus nos plantou. Deixa eu te dizer algo, meu querido, você que está me ouvindo essa noite, ou talvez vai ouvir, eu não sei se está sendo gravado essa live,
Mas deixa eu te dizer uma coisa. A tua igreja é a sua Jerusalém hoje. É o lugar que Deus te plantou. Seja fiel a essa igreja. Seja fiel aos seus pastores. Seja fiel a essa aliança. Ficai, permanecei nesse lugar até que do alto você seja revestido de poder. Sabe, amados, tem muitas pessoas que desistem da sua Jerusalém. Tem pessoas que, ao invés de se conectarem com seus pastores nesses dias, de estarem ligados com a sua igreja, com o corpo que Deus te formou, com essa igreja, às vezes as pessoas não se conectam, preferem entrar no YouTube e ouvir outras palavras. Eu não tenho nada contra isso. É bom você se encher de conhecimento. Tem muita gente boa, tem muito pastor que traz palavras maravilhosas e você deve fazer isso. Mas sabe, queridos, eu quero te dizer uma coisa. O lugar onde Deus vai revestir você de poder não está lá fora. Está dentro da sua igreja. Está dentro da sua Jerusalém. Você está me entendendo? Está dentro do lugar que Deus te plantou. Está dentro da missão que Deus colocou sobre a vida dos seus pastores. É isso que Deus vai encher você. Dessa presença maravilhosa, dessa capacitação. Então, quer um conselho? Segundo conselho que eu estou te dando, ficar em Jerusalém. Sabe, querido, nesse tempo tão difícil, onde as pessoas estão buscando tantas coisas, seja fiel. Ainda que você está passando dificuldade, ainda que talvez a live da sua igreja não seja tão profissional como de tantos outros lugares, fique na sua Jerusalém, porque é desse alto, é desse lugar que Deus vai te revestir de poder. É desse lugar que Deus vai encher você para uma missão, querido. Esteja debaixo da missão dos seus pastores, dos seus líderes. Seja fiel a isso. Olha que interessante, eu não tenho muito tempo, já estou pregando aqui, mas vamos lá partir logo para o terceiro ponto. Mas antes eu só quero dizer algo. Quando Jesus, no capítulo 6 de João, Jesus fala o seguinte, né? Capítulo 6, versículo 26 e 27. Preste atenção nisso. Jesus respondeu assim para as pessoas: a verdade é que vocês estão me procurando não porque vocês viram sinais miraculosos, mas porque vocês comeram dos pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará. Deus, o Pai, colocou nele o selo da aprovação. Sabe, amados, aqui Jesus ele está diante de um cenário onde as multidões o seguiam, as multidões o apertavam. E sabe o que aconteceu nesse lugar aqui? Jesus deu um duro sermão. Jesus falou de um evangelho, sabe, raiz. Eu não sei como que é aí, né? Mas aqui a gente prega o evangelho raiz. O evangelho que nós pregamos aqui não é o evangelho da prosperidade, não é o evangelho de bênção só, não. É o evangelho de renúncia, é o evangelho de entrega. Amém? Esse é o evangelho. Esse é o evangelho verdadeiro, de santidade, de obediência, de temor. Não é só o evangelho que vem para Jesus e você vai ser totalmente só vida boa. Não, é evangelho de perseguição. Então, o que eu estou querendo dizer? Jesus, naquele dia, deu um duro sermão aos seus discípulos. Jesus falou uma palavra séria. Jesus falou, ó, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não pode andar comigo. O que Jesus estava querendo dizer é o seguinte, ó, se vocês não estão prontos para morrer comigo, vocês não servem para ser meus discípulos. Sabe o que aconteceu nesse dia? Os discípulos de Jesus falaram assim, dura é esta palavra. Quem pode ouvi-la? Sabe, querido, enquanto Jesus, há um capítulo antes, a Bíblia diz que ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes. Enquanto Jesus fazia milagres, multiplicava pão, peixe, alimentava, as multidões o seguiam. Mas quando Jesus estava falando de renúncia, quando Jesus estava falando de entrega, de santidade, de temor, de reverência, a Bíblia diz que nesse dia as multidões se dispersavam. As multidões o deixaram. Sabe, amados, tem muitas pessoas que vêm para Jesus por causa das bênçãos e dos milagres. Mas quando é para falar de coisa séria, ó, dão linha. Quando é para falar de renúncia, caem fora. Porque querem só se satisfazerem da sua alma. Só satisfazerem do seu ego. E sabe, amados, tem algo que é lindo nessa história.
Jesus olha para os seus discípulos e fala, olha, não trabalhem pela comida que se estrague. Não trabalhe simplesmente por aquilo que a terra pode te oferecer. Trabalhe por aquilo que é eterno. Que a sua esperança esteja nos céus. E Jesus olha para os seus discípulos e fala, e vocês não vão embora também? Vocês não vão me abandonar também depois desse sermão? A Bíblia diz que Pedro se levanta e fala, mestre, para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Ah, queridos, eu oro por uma geração. Eu oro por um povo que vai se levantar e já tem se levantado nessa terra, como a geração de Pedro, que se levanta e fala, para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Uma geração que permanece, uma geração que fica. Amém? A segunda ordem de Jesus é ficai. Ficai até que do alto você seja revestidos de poder. Não abandone, não desista, permaneça onde Deus plantou você. Sabe, amados, tem pessoas que elas começam a viver um chamado de Deus interno. Isso acontece. Tem pessoas que recebem uma revelação de Deus que precisam fazer uma missão. Mas, às vezes, na sua igreja, não é tempo de acontecer isso. Não é tempo de você realizar isso. E aí tem pessoas que fazem da missão dela algo maior do que a obediência dela aos seus líderes. E está errado. Sabe, querido, a sua missão nunca pode ser maior do que servir a Deus e aos seus pastores. Você precisa estar debaixo de cobertura, debaixo de direção. O que eu estou querendo dizer para você? Sabe, querido, se Deus te chamou para fazer uma obra, permaneça fiel aonde Ele te plantou. Não saia por aí abandonando a tua igreja, fazendo as coisas, porque você entende. Você não vai ser abençoado por isso. Porque é na sua Jerusalém que você vai ser revestido de poder. Amém? A Bíblia diz assim, Isaías capítulo 4, versículo 3. E será que aquele que ficar na cidade de Sião, e Sião é Jerusalém também, e permanecer em Jerusalém, será chamado santo, isto é, todo aquele que estiver escrito entre os vivos de Jerusalém. Quando você permanecer fiel aonde Deus te plantou, você vai ser santo, você vai ser escrito, você vai estar pronto. Amém? Enfim, eu acho que essa terceira ordem aqui agora cabe muito bem no tema que nós estamos falando de missões. Amém? Eu falei antes dessas duas ordens para que você entenda a importância. Antes de você sair fazendo, de você primeiro vir a Jesus, você conhecê-lo, se relacionar com ele. Depois, a segunda, você ficar. Você não abandonar, você não desistir, você ser fiel. E a terceira ordem que Jesus nos dá é ide. Amém? Repita aí com você agora. Ide. Essa é a terceira ordem que Jesus nos dá. Ide e pregai. Está lá em Mateus capítulo 28, 19 e 20, né? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amados, aqui está a terceira ordem de Jesus para nós. Primeiro venham, fiquem e agora vão. Porque quando você vem, quando você fica, você se prepara. Você é revestido de poder. Sabe, mas não tem como você anunciar o evangelho sem ser revestido de poder. Sabe, amados, se os discípulos de Jesus saíssem pregando o evangelho em Jerusalém sem ser cheios do Espírito Santo, eles iriam desistir na primeira perseguição. Olha que interessante. Pedro, antes de ser batizado no Espírito Santo, ele negou Jesus por 3 vezes, não foi? Foi ou não foi? Mas depois que ele foi cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que Pedro foi preso e ele, diante de um sinédrio,
Ele falou assim para os governantes daquele lugar: olha, nós vamos obedecer a Deus e não a vocês. Fiquem sabendo que nós não vamos parar de pregar o evangelho, custe o que nos custar. Amados, o Pedro, sem o Espírito Santo, negou Jesus 3 vezes. Mas o Pedro, cheio do Espírito Santo, ele começou a anunciar o evangelho por todos os lugares. O que eu quero dizer para você, meu querido, é que quando você é revestido de poder e da presença do Espírito Santo, você está apto a pregar o evangelho. Quando você vem, você se relaciona com Jesus. Quando você fica, você recebe esse poder do alto. Você está apto a contar aquilo que você sabe. A Bíblia diz que Pedro fala assim: nós não podemos deixar de anunciar o que vimos e ouvimos. Amados, a verdade é que Pedro e os apóstolos eram uma testemunha viva sobre Jesus na terra. E deixa eu te dizer algo: você é uma testemunha de Jesus nessa terra. A Bíblia diz em Atos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Amados, por que você é cheio do Espírito Santo? Você não é cheio do Espírito Santo só para orar em línguas, só para sapatear se você é um crente pentecostal. É muito gostoso, é bom demais, eu gosto disso. Mas você é cheio do Espírito Santo para testemunhar Jesus. Para testemunhar a sua palavra a todas as pessoas. Para testemunhar aquilo que você experimentou. Sabe, amados, é interessante isso. Lembra daquela mulher samaritana? Quando ela se encontrou com Jesus? Vivia uma vida de pecado. Tinha 5 maridos. Já teve 5 maridos. E o que estava com ela não era dela. Lembra disso? Aquela mulher, quando bebeu da água que Jesus deu para ela, da presença, da maravilhosa graça de Jesus, aquela mulher foi tão cheia da presença dele, que ela saiu por toda a cidade. Queridos, aquela mulher nunca fez escola de líderes. Aquela mulher nunca fez curso de teologia. Ela saiu por toda a cidade dizendo, sabe o quê? Venham e vejam, eu encontrei o Messias. Olha o que ele fez comigo. Ela foi uma testemunha viva de Jesus. Queridos, aquela mulher, ela trouxe quase a cidade inteira para Jesus. Quando você conhece, quando você se relaciona, quando você é transformado, quando você é cheio dele, amados, você vira testemunha viva dele. Lembra daquele gadareno endemoniado, Diogo? Lembra dele? Aquele jovem que estava cheio de espíritos malignos. Olha o que acontece. Ele se encontra com Jesus. E quando ele se encontra com Jesus, ele é liberto. Ele é curado. Ele é livre. É maravilhoso isso. Ele fala assim, então Jesus, eu vou com você. Depois que ele foi livre. Aí sabe o que Jesus fala para ele? Não, você não vai vir comigo, não. Você vai voltar para a sua cidade. Volta para Decápolis. Volta para a sua família. E o que, Jesus? O que eu vou fazer? Fala para eles o que eu fiz por você. Conta para eles a transformação que eu fiz na sua vida. Conta para eles o milagre que eu fiz, a libertação. Sabe, amados, aquele jovem que saiu da sua cidade, da sua família, endemoniado, preso. Ele volta na cidade, sabe o que ele faz? Ele chega diante daquele lugar, as pessoas olham para ele, ele é outra pessoa. Ele é bonito, ele é leve, ele é diferente. Ele nunca fez um curso de liderança. Ele nunca fez um curso para pregar a palavra de Jesus. Deixa eu te dizer algo, querido. Cumprir a missão de Jesus na terra não está em quantos cursos você vai fazer, mas está na sua paixão por ele, está naquilo que ele fez por você. Aquele jovem chega na cidade, sabe o que ele faz? Ele olha para as pessoas e diz o seguinte, olha o que ele fez comigo. Vejam o que ele fez comigo. Eu sou uma testemunha de que ele faz grandes coisas. Amados, é isso que Jesus está te chamando para fazer. Conta tudo o que ele fez por você. Conta os milagres. Seja uma testemunha viva.
Sabe, amados, testemunhar Jesus. Sabe o que é ser uma testemunha? Quando você vai diante de um juiz testemunhar alguma coisa, a primeira coisa que o juiz te pergunta é: você esteve presente no lugar? É ou não é verdade? Sabe, amado, ser uma testemunha é ter experimentado aquilo, é ter visto aquilo. Não dá para você pregar o evangelho que você não viveu. Não dá para anunciar uma coisa que você não experimentou. Viva e seja uma testemunha viva de Jesus nessa terra. Foi a ordem que ele falou para os seus discípulos. Vão, anuncie. Olha que texto, eu quero ler alguns textos maravilhosos para vocês. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração e pregar em liberdade aos cativos e restaurar a vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ei, você foi ungido por ele. Você foi chamado para anunciar essa verdade. Sabe, queridos, antes de você pensar em fazer missão em outra nação, seja um missionário no seu prédio. Seja um missionário no seu trabalho. Seja um missionário na sua família. Seja alguém que seja testemunha viva por onde você quer. Sabe, Jesus disse assim, ó, ide. Essa palavra ide está no imperativo, mas o verbo também é indo. Aonde você for indo, pregue o evangelho. Fale dele. Tem pessoas que acham que precisam abandonar o trabalho para pregar o evangelho. Você está errado. Quer dizer, eu trabalho. Eu ainda não sou pastor integral, assim, totalmente dedicado à igreja. Eu tenho um trabalho. Deixa eu te dizer uma coisa. É indo e pregando. É indo e evangelizando. É indo e falando. É você viver o evangelho dessa maneira. Você não precisa parar tudo para fazer. É você indo e fazendo. Isso muda tudo para você, não muda? É mais leve. Outro texto maravilhoso, 2 Coríntios 5:20. De sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós nos exortasse. Rogamos-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Você é um embaixador de Cristo nessa terra. Amém? Eu quero ler um outro texto para você. Eu estou partindo já aqui para o final, para a gente poder encerrar. Mas essa ordem de ir é um mandamento. E sabe, amados, muito mais do que um mandamento, ir é um privilégio. Anunciar o evangelho de Deus é um privilégio. Mateus capítulo 10, versículo 32 diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. E, queridos, isso é um privilégio. Todas as vezes que você confessar Jesus diante dos homens nessa terra, você é reconhecido nos céus. Todas as vezes que você prega o evangelho de Jesus a alguém, você é confessado no céu. Ele fala o seguinte: Pai, tá vendo? Valeu a pena. Ele está anunciando o evangelho. Ele está pregando a minha palavra. Ele está fazendo aquilo que eu chamei para fazer. E outra coisa mais, que é maravilhoso. Marcos capítulo 16, versículo 20. Eles, pois, saindo, pregaram por toda parte, e cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com sinais que os acompanhavam. Ah, queridos, quando você obedecer essa ordem de Jesus, quando você anunciar ele por todos os lugares, quando você obedecer o ide, deixa eu te dizer uma coisa, os sinais vão te acompanhar. Os milagres vão te acompanhar. Essa é a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Sabe, queridos, Romanos capítulo 1, versículo 16 diz: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não se envergonhe do evangelho. Quando no seu trabalho alguém estiver falando mal,
Não se envergonhe do evangelho. Não se envergonhe da palavra de Deus. Seja uma testemunha viva de Jesus nessa terra. Amém? Sabe, a primeira ordem que Jesus nos deu: venham. A segunda ordem: fiquem, sejam fiéis, permaneçam em aliança, estejam comigo na tua igreja, onde eu te plantei, debaixo da cobertura dos seus pastores. Sejam fiéis, não abandonem o evangelho, não desistam. E a terceira ordem é: ide, vai, cumpra a missão que Deus colocou sobre a vida dos seus pastores, sobre a vida da tua igreja. Qual que é a campanha? O que Deus trouxe no coração da igreja para esse ano é evangelizar a cidade. Então faça isso. O que a igreja tem orado nesses dias? É colocar, derramar óleo por toda a cidade. Então faça isso, obedeça. Mas vai, seja uma testemunha viva de Jesus. Mas não há nada tão bom do que você obedecer. Se você fizer isso, você vai causar um impacto. Porque a obediência a Deus causa impacto. Causa impacto na sua família. Causa impacto no seu trabalho. Causa impacto no meio dos seus parentes, na sua igreja. Obedecer a Deus causa um impacto bom. Amém? É maravilhoso. Eu quero terminar com vocês contando uma história. Uma história maravilhosa. De dois jovens que entenderam a missão do ir, a missão do evangelizar, custe o que custar. Sabe, a missão de pregar o evangelho, de entregar a própria vida. A Bíblia não, desculpa, meus queridos. Há uma história de dois jovens que são chamados como jovens moravianos. Eu não sei se vocês já ouviram essas histórias. Mas esses jovens, eles tinham 20 anos de idade. E olha que interessante essa história. Iniciando na Alemanha, no século XVIII, um movimento de oração que continuava por 24 horas. Era um movimento de oração naquele lugar que tinha 24 horas por dia, chamados de moravianos. Durou quase 100 anos, ali na Alemanha. E eles não oravam por aquilo que eles não pudessem ser resposta. Olha que interessante, havia um movimento de jovens na Alemanha, e isso durou por 100 anos, 24 horas por dia. E eles só oravam por aquilo que eles estavam dispostos a ser uma resposta. Sabe, amado, se você ora por avivamento, você precisa estar disposto a ser uma resposta para o avivamento. Se você ora por salvação, você tem que estar disposto a ser um canal de salvação. Porque tem gente que ora para salvar o vizinho, mas nunca vai pregar para o vizinho. Você está me entendendo? Não ore por aquilo que você não está disposto a ser uma resposta. Ore por aquilo que você se compromete em ser uma resposta. Então, eles oravam só por aquilo que eles estavam dispostos a ser uma resposta. E olha que interessante. Esses dois jovens de 20 anos, eles ouviram sobre uma ilha no leste da Índia. E o dono daquela ilha era um britânico, agricultor e ateu. Essa história é verdade. Este tinha tomado das florestas da África, esses tinha tomado mais de 2.000 pessoas e feito delas os seus escravos. E essas pessoas iriam viver e morrer sem nunca terem ouvido falar de Jesus. Um homem ateu britânico tomou 2.000 pessoas da África e levou para uma ilha na Índia para ser escravas dele. Essas pessoas nunca iriam ouvir falar do Evangelho de Deus. E sabe o que esses jovens, dois jovens moravianos de 20 anos de idade fizeram? A história conta que eles entraram em contato com esse dono da ilha. E eles pediram a ele para que pudessem ir como missionários e anunciar o Evangelho de Deus àquelas pessoas. E a resposta do dono dessa ilha foi o seguinte: vocês não vão vir para cá falar desse Evangelho.
Eu não aceito vocês aqui. Você pensa que esses jovens desistiram? Você pensa que eles desistiram de cumprir o ID, de anunciar a palavra? Não. A história conta que eles voltaram para o seu tempo de oração. E agora eles estavam dispostos a entregar a própria vida em resposta daquela oração. Lembra que eu falei no começo da história? Somente ore por aquilo que você está disposto a ser uma resposta. Não ore por aquilo que você mesmo não quer ser uma resposta. Eles voltaram para o seu tempo de oração. E eles oraram novamente e disseram: Deus, nós queremos entregar as nossas vidas em favor desses 2.000 escravos. E eles entram em contato de novo com o dono daquela ilha. E sabe o que eles fazem? A história diz que eles fazem o seguinte: olha, nós vamos para a ilha sim. Nós vamos ser seus escravos. Nós vamos ser seus escravos para sempre. Nunca mais vamos voltar para a nossa cidade. Essa era a condição. A história conta que eles pagaram do seu próprio bolso a viagem de navio para aquela ilha na Índia, para anunciar o evangelho. E sabe uma coisa maravilhosa? Quando eles entraram dentro do navio e todas as pessoas, seus familiares da sua cidade, olhavam para eles chorando em prantos, porque nunca mais viriam aqueles jovens que decidiram entregar as suas vidas como escravos para sempre, para anunciar a palavra e o evangelho para 2.000 pessoas que nunca teriam essa oportunidade. Enquanto aquelas pessoas choravam, esses 2 jovens moravianos, eles olhavam de dentro do barco e eles gritavam chorando a seguinte frase: que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Sabe, amados, o que eu estou querendo dizer para você? Seja uma testemunha de Jesus, custe o que custar. Seja como esses jovens moravianos. Se você quer a salvação da sua cidade, seja você a resposta. Seja você um missionário. Seja você alguém que leve a palavra. Amém? Sabe, queridos, não há nada tão belo no evangelho que consiste simplesmente na prosperidade terrena. Nós precisamos estar com os nossos olhos no alto. Eu fico imaginando a recompensa, o galardão desses 2 jovens moravianos, entregando as suas vidas como escravos para sempre, para levar o evangelho para uma ilha. Ah, queridos, esse é o nosso papel. A obediência causa um impacto. Até hoje o testemunho desses jovens fala. Amém? Eu espero ter ajudado vocês. Primeira ordem, venham, conheçam. A segunda é fiquem, permaneçam fiéis, mas não deixem de ir. Não deixem de anunciar e de pregar o evangelho. Custe o que custar. Ah, Gustavo, mas eu não sei pregar. Não precisa. Só conta o que Jesus fez por você. Já é o suficiente. Só dê o seu testemunho. Só fale aquilo que ele transformou na sua vida. Em nome de Jesus. Amém, gente? Bom, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu não sei se vocês querem falar alguma coisa aí, Diogo. Não sei se vocês receberam. Dá um feedback aí. Não, recebemos sim. Até eu mandei no chat ali um resumo com os versículos que o pastor colocou, as 3 ordens, os versículos ali, tudo, já coloquei, né? E eu pedi para o pessoal, enquanto rolava a ministração, se tinham dúvidas, se tinham perguntas, mandassem aqui para a gente, né? E surgiram algumas perguntas aqui interessantes, né? E eu vou passar para o pastor, né? Legal. Uma pergunta aqui foi o seguinte: sabemos que ser submisso é algo muito difícil para a maior parte das pessoas, para os jovens ainda mais. Como o pastor lida com isso, ou como conseguem passar esse princípio para os jovens? Legal. Bom, a obediência é interessante, né? O profeta Samuel disse, né? Menos sacrifício e mais obediência. Não foi isso que ele disse, né? O profeta Samuel disse, olha, menos sacrifício e mais obediência é o que Deus espera. Sabe, queridos, eu acredito que o
o que eu tenho anunciado e pregado aqui para os nossos jovens, é que à medida em que nós conhecemos a Deus, nós nos familiarizamos com aquilo que Ele espera de nós. Você simplesmente obedecer uma ordem sem conhecer é muito difícil. Eu teria muita dificuldade de obedecer o meu pastor se eu não conhecesse. Então, eu acredito que é na maneira em que nós conhecemos a Deus que nós estamos dispostos a obedecê-lo. Agora sim, a palavra é clara. Não tem como você servir a dois senhores. Eu falei no começo. Ou você vai aborrecer a um e desagradar o outro. Então, a obediência, ela é algo indispensável. Nós não podemos deixar de obedecer a Deus. Então, o que nós temos feito com os nossos jovens? Nós temos os levados a reuniões de oração, de intimidade com Deus, a leitura da palavra. Tem um texto em Salmos, eu não me lembro muito bem, não me recordo agora, mas que diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu coração? O próprio versículo diz, né? Observando os meus mandamentos. Então, ou seja, quando você lê a palavra de Deus e essa palavra entra dentro de você, é uma maneira de você guardar puro o seu coração e obedecer a Deus. Agora, mas deixa eu te dizer algo. Na nossa carne não tem nada de bom. A nossa carne não quer se submeter a Deus. A nossa vontade não quer se submeter a Deus. Agora, o Espírito Santo dentro de nós, a Bíblia diz que é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então, o que nós temos feito? Ministrado sobre a presença do Espírito Santo. Porque quem convence é o Espírito. Amados, eu não consigo convencer um jovem que ele não pode fazer sexo antes do casamento. Eu preciso mostrar o princípio para ele, mas eu preciso enfatizar que ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem vai convencer ele que ele precisa obedecer e seguir uma direção. Amém? Então você precisa buscar esse enchimento do Espírito Santo e ministrar sobre essa presença do Espírito a essas pessoas. Porque quem convence é o Espírito. Quem nos convence à obediência é o Espírito. Amém, show de bola. Aí eu perguntar aqui, qual foi a sua maior experiência que você teve na sua caminhada cristã? Nossa, foram tantas experiências, cara. Tem sido tantas. Ai, amados, deixa eu pensar aqui em algo. Cara, eu vou dizer algo. Eu me lembro quando eu estava num retiro, num acampamento chama Caçadores de Deus. Isso faz mais de 10 anos atrás. Cara, eu estava numa situação tão difícil. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento, eu estava mal, sabe? Eu estava totalmente destruído, eu estava caminhando no pecado, estava desviado praticamente. Cara, eu lembro que naquele acampamento, o Espírito Santo me encheu, velho. Nossa, foi demais. O Espírito Santo arrancou de mim. Eu lembro, eu tive uma visão naquele dia. Eu vi, através de um sonho, na verdade, que o Espírito Santo tirou uma bola preta de dentro da minha cabeça. E aquilo era um sofisma, era um engano. E quando aquilo saiu, tudo aquilo que era ruim, tudo aquilo que me aprisionava saiu junto. E sabe o que aconteceu, cara? Eu fui cheio do Espírito Santo. Eu fui tomado naquela noite. Eu tive várias visões. Eu lembro que eu me olhei junto com muitos jovens no meio da igreja. Isso eu carrego comigo até hoje. Eu vi vários jovens dentro da igreja tirando o pecado, a sujeira de dentro da igreja. E lá na rua, fora da igreja, tinha várias caçambas. E nós jogávamos a sujeira dentro da caçamba. Naquele dia, Deus falou assim comigo: olha, eu vou te usar nessa geração. E para você levantar uma geração de jovens apaixonados pela minha presença, que vivam em santidade, que vão tirar o pecado do meio da igreja, porque a igreja vai viver em santidade. Cara, esse dia foi uma experiência maravilhosa. Foi ali que começou o meu chamado.
Glória a Deus. Top. Outra pergunta assim, como falar de Jesus para pessoas que acham que Jesus não existe? Ah, legal. Eu sempre falo o seguinte, eu não posso deixar de anunciar, ok? Agora, se a pessoa do lado de lá não quer ouvir, não quer receber, precisamos fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Lembra quando Jesus enviou os 70 discípulos naquela missão? Lembra disso? Jesus enviou os seus 70 de 2 em 2, não foi? O que Jesus falou? Olha, batam na porta das casas. Se alguém ouvir e falar, entre, então anuncie as boas novas. Agora, se alguém não quiser receber, Jesus falou, bate o pé no chão, sacode a poeira e vai para outra. Então, a minha missão é anunciar o evangelho. A minha missão não é convencer a pessoa. Eu não tenho esse poder. Como eu falei, somente o Espírito Santo pode convencer. Agora, queridos, preste atenção numa coisa. Muito crente acha que vai ganhar a pessoa na base do convencimento. Isso não funciona. Quando a gente traz alguém para a igreja por causa do convencimento, essa pessoa não se converteu, ela foi convencida. A primeira luta que ela tiver, ela vai embora. Agora, quando a pessoa vem porque ela se converteu, ela quer mudar de vida, aí é diferente. O que é que eu quero dizer para você? Não foque em convencer as pessoas. Só lança semente. Só prega o evangelho. Só conta o que Jesus fez por você. Agora, olha interessante que Pedro fala, né? Uma situação que Pedro instrui as mulheres. Isso é para os homens também. Pedro fala assim, ó, vós mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Não é isso que o texto fala? Para que eles vejam em vocês o testemunho de alguém mudado por Deus. Olha o que Pedro está falando, é o seguinte, mulher, não adianta você querer socar a Bíblia por goela abaixo do seu marido que ainda não é convertido, não vai funcionar. Jesus está dizendo para elas o seguinte, enquanto você se submete, enquanto você obedece, enquanto você é uma boa esposa, sábia, com o seu testemunho, você vai ganhar o seu marido. Então, aqui está um conselho para nós. Sabe como você ganha as pessoas no seu trabalho? Com o seu testemunho, sendo um bom funcionário, sendo alguém verdadeiro, sendo alguém fiel ao seu chefe, aos seus patrões, sendo alguém referencial, alguém bom, amoroso, misericordioso, alguém que quer ajudar as pessoas. É esse testemunho que vai fazer com que o evangelho seja pregado. Queridos, eu tenho dito para os nossos jovens aqui algo que é uma verdade para nós. Tem uma canção que eu amo muito que ela fala assim, né? Eu te amo e vou gritar para o mundo inteiro ouvir que eu te amo. Mas está na hora da gente declarar com a nossa vida. O que eu quero dizer é o seguinte, está na hora da igreja pregar além das palavras. Está na hora da igreja pregar com o próprio testemunho. O que eu quero dizer? As pessoas precisam ver que você vive o que prega. As pessoas estão cansadas de ouvir convencimento. As pessoas estão cansadas de ouvir mandamentos. As pessoas querem ver o que você prega. Elas querem ver você vivendo isso. Ok? Não adianta você falar sobre santidade se você roubar a hora do seu patrão no trabalho. Se você enrolar. Você não vai pregar o evangelho verdadeiro. Deu para entender aí? Não, show de bola. Né? Agora aqui tem uma pergunta sobre os projetos que o Yes Movement faz com os jovens, tanto dentro quanto fora da igreja. Legal. Bom, gente, eu sou pastor de jovens aqui no Yes Movement, movimento de jovens. Nós temos hoje na igreja aproximadamente 900 jovens, né? Só que nós dividimos em 2 grupos. Nós temos o Carlinhos, que é pastor de jovens, e ele trabalha com a galera acima dos 25 anos. E eu, juntamente com o João André, nós trabalhamos com a galera dos 15 aos 25 anos de idade. Nós separamos essa classe
Porque acima dos 25 anos são jovens querendo casar, jovens casados, constituindo família. É uma outra geração. E até os 25 anos é uma outra geração. Então, nós somos um movimento que nós temos pregado muito sobre o empoderamento do Espírito Santo. Eu acredito numa juventude cheia do Espírito Santo, que vai mudar o mundo. Nós vamos ter agora um evento, na verdade, que engloba todo o Brasil, da liderança do Brasil. Depois eu vou compartilhar com você, Diogo, para você mandar para sua galera, que é o GIM Brasil. Vai acontecer sábado agora, do meio-dia às 6 horas da tarde, nesse sábado. Nós vamos ter vários jovens de várias igrejas grandes mesmo no Brasil, líderes, que vão anunciar a palavra, vão compartilhar, vai ter workshop, vai ser tudo online, totalmente gratuito. Se você puder, participe disso. Todo mundo tem a sua chance de mudar o mundo. Essa é a nossa chance. É isso que eu creio. É isso que eu estou pregando para os nossos jovens. Todo mundo tem a chance de mudar o mundo. Essa é a nossa chance. Então, nós temos pregado lá no movimento, algo que eu tenho pregado bastante, que eu tenho enfatizado bastante, é exatamente sobre o ID. É não viver um isolamento dentro da igreja. A igreja não está nas 4 paredes. A igreja, ela está disponível. Nós somos a igreja, amém? Nós somos a igreja que leva, né, o tabernáculo, quando foi construído, ele era um tabernáculo ambulante. Nós somos uma igreja ambulante, uma igreja que vai até os lugares. Então, nós temos pregado muito sobre projetos sociais e esferas da sociedade. Então, nós queremos atingir a religião, a cultura, a economia, nós queremos atingir o entretenimento, os esportes, o lazer, nós queremos atingir a educação. Nós temos atingido vários lugares na nossa cidade. Hoje nós temos vários trabalhos, estão um pouco parados aí por causa da pandemia, que não pode ter, mas nós temos uma equipe de jovens que vai nas faculdades levar o evangelho e a palavra de Deus. Nós já fomos em todas as faculdades de Ribeirão Preto. E nós vamos no intervalo e ali nós levamos panfletos, nós abordamos pessoalmente vários jovens, falamos um pouco sobre o amor de Deus, contamos a nossa experiência, damos a eles uma lembrança, um presente e deixamos para eles o nosso contato, caso eles precisem de ajuda. É interessante que em todas essas vezes que nós fizemos, sempre teve pessoas que visitaram o nosso movimento. E nós encontramos várias pessoas necessitadas. Em uma faculdade, a Anhanguera, enquanto nós pregávamos lá, eu estava presente, me permitiram entrar dentro da sala de aula, cara, à noite. Era um pessoal que fazia engenharia de produção. A sala estava cheia, cara, tinha umas 80 alunos ali dentro. Cara, eu entrei dentro daquela sala antes do professor chegar, e eu falei, gente, me dá 1 minuto da atenção de vocês. E eu preguei o evangelho rapidinho, por 5 minutos. Falei do amor de Deus, o plano de salvação. E deixei ali o nosso contato, os presentinhos. Cara, e aqueles alunos nos aplaudiram pela nossa ação. Eu fiquei tão feliz por aquilo. Cara, eu me senti... Para mim foi melhor do que eu pregar na igreja, sabia? Eu me senti mais feliz do que pregar na igreja, dentro daquela faculdade. Foi demais. Então, nós temos projetos nas faculdades. Nós fizemos o ano passado uma ação que foi marcante na cidade. No Enem, nós juntamos os nossos voluntários, porque nós temos uma equipe de voluntários, né? E nós temos reuniões e tudo mais. Porque eu entendo que o papel do líder é gerar um sucessor. O líder nunca pode centralizar a obra só nele. Ele precisa gerar outras pessoas para caminhar com ele. E nós fizemos uma ação do Enem que foi maravilhosa. O que a gente fez? Todo mundo vai para o Enem aflito, preocupado, né? Com dor de barriga, ansioso. Nós fomos nas portas das faculdades no Enem, preparamos um kit que tinha cereal, uma barrinha de chocolate, uma caneta e uma lembrancinha, um papel escrito, né? Um folheto, que nós estávamos desejando a bênção de Deus para aquela prova.
e nós orávamos pelas pessoas antes delas entrarem. E é interessante que 70%, quando eu falo 70%, eu estou dizendo que cada ação, porque foram 2 domingos, em cada ação nós atingimos 400 pessoas que deixaram a gente orar por elas. 400 pessoas que repetiram a oração de entrega, 400 pessoas que nos deixaram abençoá-las. Cara, tinha pessoa que chorava na porta. Tinha pessoa que ficou maravilhosa. Sabe o que foi interessante? As pessoas depois marcaram a gente no Insta e mandavam as fotos, nos agradecendo e tal. E muitas também foram para o movimento. E a gente também ficou depois que acabou o Enem. Porque depois que acaba a prova, muita gente sai frustrada, sai mal. E a gente estava lá na porta falando, podemos te dar um abraço? Podemos orar por você? Então são ações simples, mas que fazem toda a diferença na nossa sociedade. Então eu creio num evangelho que está além das 4 paredes, sabe? O avivamento não vai trazer as pessoas para dentro da igreja. O avivamento vai levar a igreja para as pessoas. Amém? O avivamento vai levar a igreja para os 4 lugares, 4 cantos dessa terra, né? Aí em Araraquara, o avivamento vai levar a igreja a qualquer lugar dessa cidade a anunciar a palavra de Deus. Então são ações, nós fizemos trabalhos como doação de sangue. Esses dias o banco de sangue aqui da cidade estava com muita dificuldade, muita gente de doadores por causa da pandemia, com medo de serem contaminados e tal. E nós levantamos um grupo de jovens para levar lá e fazer doação de sangue. Isso é um testemunho, algo que a gente pode fazer tão simples que causa um impacto na sociedade e leva o evangelho de Deus na sociedade. Amém? Então são ações como essa, uma igreja fora das 4 paredes. Nós estamos no trabalho aí que nós queremos atingir as 7 esferas da sociedade. Nós queremos montar 7 grupos que vão se unir para 7 esferas da sociedade. Né? Educação, como eu falei, esporte, religião e tantas outras coisas mais. Então isso é um pouco que a gente faz, uma igreja para fora. O grupo de jovens lá do UP também, que é o outro grupo de jovem da igreja, que trabalha com o Carlinhos, eles fazem uma ação muito legal. Sabe o que eles fazem? Como o prefeito não tapa os buracos da cidade, sabe que, em vez de reclamar, sabe o que eles fizeram? Eles se uniram como jovens e conseguiram recursos, uma máquina, e a cada 1 ou 2 meses eles vão tapar os buracos da cidade. Algo tão simples, mas que anuncia o que uma igreja tem que fazer. Queridos, a igreja tem uma responsabilidade de gerar um impacto na sociedade, de gerar uma mudança. Não dá só para a gente viver dentro da igreja, né? A gente tem que fazer alguma coisa. É doar sangue, é ir na escola pregar, é ir numa clínica de recuperação, é ir no hospital visitar os doentes, é ir na cadeia pregar a palavra. É uma igreja fora das 4 paredes. É isso. Um pouco. Amém. Tem muito mais. Só perguntou aqui o seguinte, de 25, o UP lá, né, do pastor Carlinhos, do 25 até qual idade? Aí até quem quiser. A gente não legal. limita. A gente não limita. Tem jovem lá que tem 40 anos, são jovens adultos. Então, tem jovens, tem gente que vai para o pessoal, para macro de homens, que pessoal mais velho. Mas tem gente que quer viver, tem um chamado. Então tem gente que tem 40 anos, mas tem um chamado para trabalhar com jovem. Eu falo o seguinte, não é só você receber, é o que você quer dar. Por exemplo, eu tenho 33 anos de idade, eu tenho família, talvez eu já poderia estar numa macro só assim, tranquila, porque jovem ainda trabalha, gente. Jovem ainda trabalha. Você tem que trabalhar. Eu vou falar para vocês algo aqui assim, né? Não é para gabar. Mas, cara, eu tô desde sábado pregando. Sábado ministrei. Domingo não, mas segunda ministrei. Terça célula. Ontem preguei na igreja, no Quarta Viva. Hoje estou aqui. Então, assim, a gente precisa estar disponível. São muitas coisas. Não só pregar, mas como ouvir, como aconselhar. É jovem querendo namorar, perguntando o que faz, qual o caminho de santidade. É o jovem falando que ama a ciclana. É o jovem que está brigando com o pai. Então, assim, jovem dá trabalho.
Mas eu amo isso, cara. É o meu chamado, é o meu ministério. Eu tenho um prazer de fazer isso. Então, eu tenho certeza que eu vou estar com 50 anos de idade e vou estar trabalhando com jovem, porque Deus me chamou para isso. Ah, legal. Não, show de bola. Aproveitando esse gancho aí, só perguntou aqui, né? Como que é o processo de namoro aí na comunidade de Ribeirão? Tipo assim, porque assim, a gente é totalmente contra qualificar, né? A gente tem Ficar várias... só em Jerusalém, hein? Só ficar só em Jerusalém, isso mesmo, né? Então, o que acontece? Como que é em Ribeirão? Nós trabalhamos aqui, na verdade, isso desde quando existiu a Igreja Comunidade Cristã de Ribeirão Preto. A nossa visão sobre relacionamento, ela consiste no princípio de santidade. Primeiro, que eu não namoro para casar. Eu vou casar para namorar. Isso muda tudo, né? Tem gente que quer namorar para casar. Não. Eu vou casar e namorar no meu casamento. Eu falo porque o namoro no meio cristão, gospel, ele é um pouco mal entendido, né? Na verdade, ele é uma aliança, um relacionamento, né? É um compromisso que se faz para o casamento. Então, com os nossos... Existem jovens e jovens, existem jovens que estão mais preparados. Então, quando eu vou falar com um jovem aqui que tem 30, né, 25 anos de idade, o cara trabalha, tem um ministério em Deus, é fiel, tem um testemunho, a moça também, sabe? Estão bem financeiramente, cara, não tem nada que impeça, manda bala, né? Vamos entrar em relação. Mas eles estão prontos para um casamento. Agora, queridão, meninão chegou lá, 16 anos de idade, 17 anos de idade. Tá pedindo mesada pro pai e tá falando de namorar. Não dá. Não dá. Ele mal tem o dinheiro para comprar o lanche para namorada. Você tá entendendo? É diferente. Na verdade, ele vai estar correndo risco. Por quê? Quanto mais intimidade, maior o risco de fornicação, porque sexo antes do casamento é pecado. Então, como que nós trabalhamos aqui? Quando a pessoa gosta da outra, ela procura o seu líder e a mulher procura a sua líder, conta do seu sentimento, fala o que está sentindo e nós vamos orar. E esse orar, na verdade, é mais para ver se a pessoa realmente está com aquele sentimento, né? Porque tem gente que fala que gosta, mas semana que vem não está gostando mais. Porque imagine só, dentro da igreja, se o Joãozinho fica com a Maria, né? Aí na semana que vem o Joãozinho não tá mais ficando com a Maria. Agora o Joãozinho tá pegando a Isabela. Mas aí a Maria ainda gosta do Joãozinho. Como é que a gente vai trabalhar a igreja, o corpo de Cristo? Vai ficar todo mundo machucado, defraudado. Vocês concordam comigo? Vai ficar uma bagunça. Então é por isso que existe um processo. Ficar não existe. Ficar não existe. Se você ficar, você vai ficar aqui na Terra. Ficar não existe. O que existe é você assumir uma aliança de relacionamento. Algo que vai te preparar. Então, nós instruímos os nossos jovens a orarem. Agora, outra instrução básica que nós damos para os nossos jovens. Outra instrução que é muito básica. Nós instruímos eles a investirem nos seus estudos, no seu trabalho, na sua vida familiar, financeira. Porque tem gente que está casando, mal casou, mas já está com a vida toda destruída. Ao invés de levar alegria para a esposa, o cara vai levar problema, né? Tem homem que não tem como tirar a mulher de dentro da casa do pai e da mãe, porque ele não tem como sustentar. Então, assim, não sei se vocês estão entendendo, não. Então, nós temos uma visão como se fosse corte. Vamos orar, vamos buscar em Deus. Esse sentimento continua. Como é que você está? Você está trabalhando? Agora, gente, isso não é uma ordem, tá? Isso não é uma ordem. Não é o pastor que determina para o jovem se a ciclana é mulher de Deus para ele. Eu estou fora, eu não falo para ninguém. Assim, ela é mulher de Deus para mim? Eu sei lá, meu querido, vai perguntar para Deus. Depois o cara casa lá, tá passando o maior problema no casamento, vai chegar em mim para poder tirar satisfação. Aí, pastor, você falou que ela era mulher de Deus para mim, vai se resolver com Deus. Então não é bem assim. Agora, existem caminhos para isso.
precisa orar, ter uma vida financeira saudável, sabe? Ter uma prospecção, uma perspectiva boa, uma vida familiar. Então, assim, jovem, você que está aí nos ouvindo, se você gosta de alguém, você ainda é novo, é solteiro, eu quero te dar um bom conselho. O que Paulo falou. O solteiro cuida das coisas do Senhor. Então, nesse tempo, faz tudo para Deus. Faz tudo que você puder fazer para Ele um pouco mais. Porque o tempo de solteiro é valioso demais também. Sabe, amados, eu me casei, estou muito bem casado, tenho 2 filhos, estou feliz demais, uma mulher que me acompanha no ministério. Mas olha, quando eu lembro da minha vida de solteiro, eu tive muitas alegrias com Deus também. Eu realizei várias coisas. Eu realizei vários projetos, fui tremendamente usado várias vezes. Então, ou seja, eu aproveitei bem a minha vida de solteiro com Deus, não no mundo, não ficando. Porque quem quer ficar, só ficar, quando Jesus voltar, vai ficar. Se você quiser ficar ficando, você vai ficar. Ficar só em Jerusalém, até que do alto você seja revestido de poder para ser uma testemunha nessa terra. Então, jovem, ora, pede conselho para o seu pai, pede conselho para o seu líder, pede conselho para o seu pastor. Fala, o que você acha daquela pessoa? Talvez o seu líder ele vai olhar de uma perspectiva diferente. Olha, talvez não é o momento, sabe? Aprende a ouvir. A Bíblia diz em Provérbios que nós encontramos a sabedoria nos muitos conselhos. É um pouco isso aí. Deu para entender um pouquinho? Então precisamos orar, precisamos buscar em Deus, entender. Nós não proibimos ninguém de namorar. Não proibimos. Agora, se a pessoa quiser entrar debaixo da cobertura dos seus pastores, ela precisa se reencontrar com Deus e viver um relacionamento de santidade. Porque namoro tem que ser santo. Não adianta nada. O cara entra em namoro lá e transa com a namorada, faz sexo. Aí não funciona, é pecado, é fornicação. Já começa Sexo antes errado, do né? casamento é pecado. É. Então, quem faz isso, cara, vai colher maldição no casamento. Quem faz isso, colhe maldição no casamento. Eu conheço vários casos e falo abertamente aqui para vocês. Pessoas, homens que têm impotência na relação sexual porque tiveram uma vida de pecado no relacionamento. E hoje não consegue, tem dificuldade, sabe? Então, assim, é uma das coisas. Né? Então, a santidade, querido, é a melhor coisa, você se santificar. E outra coisa, se você está vivendo um relacionamento com alguém e você não é casado, se essa pessoa não te inspira a buscar a Deus, sai fora. Essa pessoa vai prender você e vai te levar para o inferno. Se relacione com alguém que te inspire a buscar a Deus. Essa é a verdade. Tá bom? Então tá um bom conselho. Agora, você que é casado, já está casado, não tem jeito, não tem volta. Cara, pensa bem, jovem, porque depois que casa é para sempre, viu? Não tem esse conselho do mundo que você casa e se não der certo é só divorciar. Nananina, não. Casou é para sempre, até que a morte o separe. Amém, amém. Né? Acho que o pastor respondeu aí, já que mandaram aqui, existe algum tipo de orientação para que o namoro não tenha contato físico, né? Mas o pastor já... Existe uma orientação que nós passamos para os nossos jovens, não beija na boca. O beijo, ele incita a prática sexual. Nós que somos casados sabemos disso, não é verdade? O beijo nos incita a uma relação sexual. Então, ou seja, é aquela velha história, né? Eu falo abertamente, nós estamos num grupo de jovens, né? Mas acendeu em cima, acende embaixo, né? Então, evite o beijo e evite ficar sozinho. Se você não é casado, não fique sozinho. Sozinho dentro do carro. Meu, isso é cilada. Não dá milho para bode vigiar, não. Isso é cilada. Ficar sozinho dentro do carro, ficar namorando dentro do carro. Não é. Queridos, quando eu entrei em relacionamento, eu orei por 1 ano. Eu orei 1 ano, tinha certeza que ela era minha esposa. Eu orei por 1 ano, esperei em Deus. Orei por 1 ano. Depois de 1 ano, eu me declarei para ela. Eu falei do meu amor por ela, né? Eu assumi um relacionamento com ela. E depois
de 1 ano eu casei. Ou seja, com 24 anos de idade, eu entrei em relacionamento. Com 25 anos eu estava casando. Eu estava bem decidido o que eu queria já. Mas sabe de uma coisa? Eu não queria ficar sozinho com ela. Esse era um voto que a gente fez. Então, quando eu ia para casa dela, a mãe da minha esposa é bem crente raiz, sabe? Então, ela ficava aqui do lado. Vai assistir filme? Vou ficar do lado. Vai pro cinema? Vamos junto. Então, querido, eu não acho ruim não, sabe? Porque isso me protegeu. Isso me livrou de cair no pecado, nas ciladas. Porque a nossa carne é fraca, querido. A nossa carne é muito fraca. A nossa carne vai nos levar ao... Nós precisamos tomar muito. Não confie na sua carne. Não confia. Não tenta experimentar o seu limite que você vai cair. Então não fique sozinho, não durme na casa do outro. Não vale a pena, mano. Espera em Deus. Espera casar. No casamento você vai desfrutar de tudo isso. Do que adianta você conhecer a sua esposa na intimidade, né? Na verdade a sua namorada, antes de você se casar com ela? Perde a graça, né? Então se mantenha em santidade, não fique sozinho, sabe? Esteja sempre do lado de pessoas que são inspiração. Porque tem gente que entra em relacionamento, sabe o que faz? Se desliga da igreja e começa a andar só com casal, que não tem nada a ver. Aí, mano, aí vai dar ruim. É isso, um pouquinho aí. Show de bola. O pessoal perguntou aqui, o senhor é 12 do João? Do João Dias? Oi? Na visão ali, sei lá, o seu discipulador é o João? Hoje eu estou debaixo da cobertura do pastor Danilo, como pastor, né? O pastor Danilo, que é o pastor sênior da igreja. Então, nós compomos um presbitério, tem 10 pastores, 11 pastores, 10 ou 11 pastores. No quesito visão celular, né? Eu continuo debaixo da cobertura do João André. Eu tenho a minha macrocélula, eu tenho os meus discípulos, eu tenho as minhas células, mas por enquanto eu ainda estou debaixo da cobertura do João André. Ainda não houve a transição, porque na igreja nós temos o grupo de pastores e temos o grupo da primeira geração, ou seja, o Danilo tem os seus 12, o João André faz parte do grupo de 12 do Danilo e eu faço parte do grupo de 12 do João André. Então eu sou sim discípulo do João André. João André é meu pai espiritual, eu amo ele demais, um cara que me deu muita oportunidade e assim, esse cara é demais, mano. Ele foi uma plataforma para o meu ministério. Eu sou muito grato, continuo muito feliz de andar com ele e nós estamos trabalhando juntos ali no Yes Movement com o mesmo pensamento, objetivo de levar uma geração a uma vida de santidade e empoderamento do Espírito Santo. Então eu continuo no quesito debaixo da cobertura dele. Mas eu tenho os meus discípulos, as minhas células e os líderes que estão abaixo de mim também. Não, legal. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Aí é só desmutar aí o microfone e falar aqui, senão eu já vou pedir para o pastor Marcelo, né, orar por nós aí, encerrando, agradecendo o pastor Gustavo. Né? Se alguém tiver alguma pergunta, aproveita agora. Um de cada vez, não dá tumulto. Né? Seguinte, pastor, como que é o grupo de voluntários aí que o pastor falou na questão do Enem? Né? Como que é? Eles são da rede? Eles são da igreja? São do movimento de jovens esse grupo, tá? Tá. Eles não são só por causa do Enem, não. Nós temos um grupo de 100 e poucas pessoas voluntárias, 100 pessoas aproximadamente, que trabalham conosco no movimento, na integração, aquele pessoal que recebe as pessoas. Temos no COF, na logística, que prepara toda a decoração, porque o nosso culto, né? Agora a gente não está fazendo presencial por enquanto, mas a gente tem que montar uma decoração na igreja, depois a gente tem que desmontar. Então tem a equipe da logística, tem a equipe da intercessão, tem a equipe da mídia, a equipe do som. Então nós temos um grupo de voluntários e esse grupo, eles nos ajudam em todas as ações que nós vamos fazer. Então todas as vezes que nós vamos fazer alguma ação, seja evangelizar,
nós anunciamos nesse grupo, são eles que nos ajudam. Então é o que eu falo, a nossa intenção não é eu e o João ser destacado na igreja, não. A nossa intenção é fazer os jovens se conectarem e trabalharem junto com a gente como igreja, entendeu? Por quê? Porque nós entendemos que as pessoas, quando começam a servir, elas começam a ter prazer naquilo que estão servindo, né? A primeira dica que Neemias fez, quando ele chegou na cidade, foi animar as pessoas, né? E ele pôs a mão na massa. E quando ele pôs a mão na massa, os outros começaram a fazer também. E aí, quando as pessoas começam a se envolver e ver que a coisa está acontecendo, queridos, aí é maravilhoso. Não, top. Não, top. Oh, ninguém mais fazer pergunta? Aleluia, glória a Deus. Né? Deixa eu só agradecer aqui vocês, então, tá? E aí o pastor pode orar. Obrigado pela oportunidade, Diogo, pastor Marcelo, sua esposa Cleise, né? É isso? Obrigado pela oportunidade, vocês que me ouviu aí. Espero que Deus os abençoe muito, que vocês cumpram essas 3 ordens de obedecer a Deus e que Deus faça vocês prosperar nesse tempo. Amém. Nós estamos num cenário propício para evangelizar. A igreja não retrocedeu. A igreja está avançando. A igreja sempre cresceu na perseguição. Então, continuemos orando e foi um prazer. Eu espero que em breve, né, Diogo? Quem sabe, numa oportunidade, nós não estaremos aí em Araraquara juntos. Vai ser Amém. Uma bênção. Amém. Obrigado, viu? Voltando aqui o culto, né? O senhor vai ser convidado aí e vão até buscar o senhor aí na sua casa. Não tem importância não. Busca o senhor aí. Não precisa, entrega, não. Busca na porta, entrega na porta. Pode deixar. Só a pizza lá já estava top, já está pago. Não, legal. Amém, né? E obrigado, pastor, por ter aceitado o convite aí. Né? A gente sabe que o pastor tem um monte de coisa aí, que o pastor até falou que todos os dias tinha reunião, né? Mas glória a Deus que na quinta sobrou para nós ali. Não, eu já tinha programado com vocês, foi um prazer, com muita alegria mesmo, de verdade. Eu amo compartilhar o reino de Deus. Amém. Pastor Marcelo, se o senhor quiser orar por nós aí. Amém. Obrigado, querido. Obrigado, Gustavo. Foi uma bênção aí a palavra, a forma como você expôs, né? Não só a palavra, mas o que veio depois, né? Respondendo as perguntas, realmente tem muito a ver com aquilo que a gente acredita de um evangelho verdadeiro, né? Como você mesmo falou, evangelho raiz, né? Sem essa de Nutelinha, né? Amém. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença, por aquilo que o Senhor ministrou nos nossos corações, pela forma graciosa como o Senhor usou a vida do pastor, meu Deus, falando conosco, ministrando, nos trazendo a realidade do teu querer, da tua vontade. De fato, Senhor, as 4 paredes, como a gente acredita, como a gente vive, Senhor, ministrando também, as 4 paredes, elas são apenas um lugar de refúgio, um lugar onde a gente encontra o amparo, o alimento necessário para que a gente possa realmente fazer a verdadeira obra do reino do Senhor, que é durante o ID, né? Estamos caminhando, indo e fazendo a tua vontade. Obrigado pela presença de cada um que esteve aqui conosco. Obrigado, Senhor, meu Deus, pela vida do Diogo, da Juliana, que se dispuseram a essa semana de palavra, de evangelismo. E obrigado pela vida, Senhor, do nosso querido Gustavo, ele, a esposa, nós os abençoamos e pedimos, Senhor, que o Senhor guarde a vida dele, o ministério, e que o Senhor esteja enchendo a casa dele, Senhor, meu Deus, de uma unção verdadeira, genuína e nova, unção fresca do teu altar. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Obrigadão, viu? E a gente que agradece, pastor. Vocês. Deus abençoe, Beijão. pastor. Beijão e boa pizza aí. Eu já comecei a comer ela, hein? Beleza. Tchau. Tchau.